um chamado da nossa reportagem. Quem está conosco aqui pedindo passagem, claro, é a Verena Veloso, de Salvador, né, Verena? A Verena está com o assunto da investigação, né, Zaidan, da Polícia Federal, que encontrou indícios que ligam Rui Costa a irregularidades em contratos aí de 48 milhões de reais para compra de respiradores durante a pandemia, né? A pandemia da Covid-19. Em 2020, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, do PT, então governador da Bahia e atual ministro Civil, da Casa Civil do presidente Lula. Para vocês, ótima tarde também. A quem acompanha a Rádio Bandeirantes, tem atualização sobre uma apuração da Polícia Federal, um inquérito que está em fase inicial lá na PF e corre na Justiça Federal da Bahia, sobre indícios que ligam o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, a irregularidades em contratos de 48 milhões de reais para a compra de respiradores durante a criada de uma empresária responsável pelo negócio que devolveu 10 milhões de reais aos cofres públicos. Ela, inclusive, chegou a apresentar extratos bancários e também transferências a intermediários da venda. Os respiradores nunca foram entregues e esses valores, que inclusive foram pagos de forma adiantada. E foi ele, como governador, que determinou a investigação sobre esse caso. O atual chefe da Casa Civil afirma nunca ter tratado com nenhum propósito ou intermediário sobre a questão das compras dos respiradores e de qualquer outro equipamento de saúde. As palavras, então, do ministro. O pagamento adiantado, de acordo com ele, era a condição do mercado vigente para as aquisições no início da crise sanitária provocada pelo coronavírus. Rui Costa também foi citado por um ex-secretário do governo baiano que disse ter fechado o negócio por ordem dele. Lembrando que o ministro governou aqui a Bahia entre 2015 e 2022. Volto com vocês. Obrigado, Verena. Assunto importantíssimo. Sério, que a gente repercute aqui também no Bandeirantes Acontece, Zaidan. Muito sério, Danilo. Muito sério. Porque... E os respiradores não foram entregues. E aí? A gente está falando de uma situação em que o respirador... Isso aconteceu no Amazonas. O consórcio Nordeste deve muitas explicações sobre o que aconteceu durante a pandemia, como foi usado o dinheiro público, que equipamento foi entregue, quem foi contratado. No Pará aconteceu algo estranhíssimo, né? Uma empresa especializada em importação de vinhos se tornou falou a respeito quando era governador. Tomou a decisão de antecipar o pagamento. E agora, como ministro, ele explica que fez isso porque era como o mercado funcionava então. Mas é preciso saber, o que foi comprado foi entregue? Isso é muito sério. Porque a gente está dizendo de algo que salvava vidas e, na falta de respiradores, gente morria. Então é preciso investigar isso e o envolvimento do Rui Costa, porque pode ser que não, que ele não tem envolvimento. Perfeito. Mas se eu preciso agora esperar que essa investigação, inclusive, revele o que aconteceu em outros estados brasileiros durante a pandemia. Danilo. 3h